Espelho, espelho meu, existe alguém mais sábio e belo do que eu? Perdoe-me, Senhor, mas não posso mentir. Devo ser sincero em afirmar que não és nem sábio, nem belo. Oi gente, seja bem-vindo a este vídeo. Quero falar com você hoje sobre o binóculo e o espelho. Certamente você conhece um binóculo e não preciso nem falar de um espelho. Mas neste vídeo eu convido você a refletir comigo sobre como nós podemos usar corretamente esses dois objetos na vida espiritual. Podemos usar o binóculo e o espelho tanto de forma negativa quanto de forma positiva. Vamos começar pelo uso incorreto, pelo uso negativo do binóculo. O binóculo é um instrumento que nos possibilita ver aquilo que está distante. Com suas lentes, ele nos possibilita ver com boa visibilidade aquilo que está distante de nós. E como é que nós podemos usar o binóculo de forma incorreta, errada, indevida na vida espiritual? Primeiramente, irmão, se o binóculo nos aproxima ou aproxima de nós aquilo que está distante, nos faz focar naquilo que está distante, na vida espiritual, nós usamos o binóculo de forma indevida quando nós focamos demais na vida alheia. Quando nós usamos um binóculo espiritual para enxergar sempre a vida do outro. Então nós pegamos o binóculo espiritual e ficamos observando a vida alheia. E às vezes nós observamos a vida alheia não para ajudar, mas para julgar. E a palavra diz em Mateus 7,3: por que você repara no cisco que está no olho do outro e não repara na trave que está no seu olho? Nós pegamos um binóculo para ver o cisco que está no olho do outro lá longe, mas nós não enxergamos a trave que está no nosso olho. Então nós ficamos reparando os erros dos outros, pecados dos outros, e nós não olhamos para os nossos. Quer um exemplo muito claro disso? 2 Samuel, capítulo de número 12. Depois que Davi adulterou com a mulher de Urias, Deus enviou à sua casa o profeta Natã. Quando Natã adentra a sua casa, depara com Davi, Natã conta uma pequena historinha. Natã diz o seguinte: existia dois homens, um pobre e o outro rico. O rico possuía muitos bois, muitas ovelhas, e o pobre apenas tinha uma ovelhinha, que era cuidado como se fosse a sua filha. Mas um dia chegou um hóspede na casa daquele rico, e aquele rico não quis pegar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para matar e dar àquela visita. Aquele rico preferiu pegar a ovelhinha única daquele pobre e matou e deu para a sua visita. Depois que Davi viu aquele relato daquela injustiça, Davi ficou furioso e disse: esse homem deve morrer. E Natã olhou para Davi e disse: esse homem é você, Davi, porque Deus te deu tudo e você foi atrás do que era do outro. Você tinha tudo. Então Davi, naquele momento daquela história, não havia se conscientizado do seu pecado. Ele não estava olhando para o seu pecado, ele estava olhando para o pecado daquele homem da história. E ele não enxergava o seu próprio pecado. Às vezes nós somos iguais Davi. Olhamos para o pecado dos outros, mas nós, estando em pecado, não reconhecemos que nós estamos errados. Então, olhar com um binóculo espiritual sempre para a vida do outro também significa inveja. Inveja. Sempre quando nós ficamos tristes com o sucesso do outro, sempre quando nós não queremos que o outro esteja bem, quando nós queremos possuir aquilo que é do outro, nós estamos com sentimentos de inveja. E a palavra de Deus diz em Êxodo 20:17:
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Não peguemos um binóculo, irmão, irmã, e fiquemos olhando para as coisas dos outros e dizendo: ah, como eu queria ter aquilo. Ah, por que fulano tem aquilo? Com raiva. Não usemos o binóculo espiritual para isso. Então, essa é uma das maneiras erradas de usarmos o binóculo na vida espiritual. Sabe quando nós também usamos o binóculo espiritual de forma errada? Quando nós ficamos presos demais no futuro, naquilo que está lá. Usamos o binóculo espiritual sempre para olhar para o amanhã e não olhamos para o hoje. Nós ficamos presos ao futuro e esquecemos de viver o presente. E com isso nós caímos na ansiedade, nas preocupações da vida. Nos ocupamos daquilo que não existe ainda. É pegar o binóculo espiritual e ficar focado sempre no lá, no longe, no futuro. Terceira forma, nós com o binóculo espiritual usado errado, maximizamos, palavra difícil, tornamos grande os gigantes, os problemas, os muros, trazemos problemas do amanhã para o hoje. Com o binóculo, nós olhamos para um problema que talvez seja pequeno e vemos aquele problema de forma enorme, grande, insuperável. Então nós não podemos tornar grande aquilo que não é. Nós não podemos pegar aquilo que está longe e trazer para o agora. Os problemas de amanhã, as dificuldades de amanhã e trazer para o agora. É isso que o binóculo espiritual usado errado faz conosco também. Nós precisamos também nos conscientizar que quando usamos os binóculos espirituais de forma incorreta, nós valorizamos muito o que está longe. Nós ficamos focalizando as paisagens longínquas, os lugares longes, as coisas que estão lá, e nós não valorizamos as paisagens que estão nos nossos arredores. Nós não achamos bonito aquilo que está perto de nós. Nós sempre achamos bonito aquilo que está longe. Por isso eu preciso ficar usando um binóculo para enxergar algo que está longe. Não usemos o binóculo simplesmente para observar aquilo que está lá. Mas nós precisamos entender que aquilo que nos circunda também tem beleza, também tem importância. Basta que nós abramos os nossos olhos e valorizemos. Essas foram algumas formas de nós usarmos os binóculos da vida espiritual de forma errada. O espelho. Como é que nós usamos o espelho na vida espiritual de forma negativa, de forma errada? O espelho é uma superfície plana e lisa que reflete tudo aquilo que está diante dele. Sabe quando é que nós usamos o espelho de forma errada? É quando nós somos narcisistas. Ou seja, quando nós pegamos um espelho espiritual e ficamos apenas observando, admirando a nossa própria beleza, os nossos próprios talentos, a nossa própria vida. É quando nós nutrimos em nosso coração a vaidade. É quando nós idolatramos a nós mesmos e nós não temos a capacidade de olhar além do espelho e enxergar que o outro também tem beleza, que o outro também tem potencial. Com o espelho espiritual de forma errada, nós também nos tornamos egoístas. O egoísta é aquele que pensa somente em si, vive somente para si. Ele apenas vê as suas próprias necessidades, dificuldades, mas ele é incapaz de olhar para as necessidades do outro. Então ele pega um espelho espiritual para ficar observando também as suas próprias necessidades, as suas próprias dores, mas ele é incapaz de olhar também além do espelho e ver que pessoas estão passando por situações mesmas que a dele, ou até mesmo piores. Egoísmo. Ele só pensa em si, ele somente vive para si. É um erro na vida espiritual usar o espelho dessa forma. Também podemos usar o espelho de forma errada quando nós usamos o espelho como um retrovisor e nós ficamos olhando para esse retrovisor e ficamos presos à imagem passageira. Quando nós ficamos somente olhando para esse retrovisor, vendo a paisagem que ficou para trás. É quando nós ficamos presos
ao passado. Quando nós ficamos presos às paisagens passageiras, quando nós não enxergamos a frente do para-brisa, quando nós não enxergamos a estrada que está à frente ou as margens ao lado, e nós ficamos apenas presos ao passado. Então, não caiamos nesse erro. Não caiamos no erro de usar o espelho espiritual de forma errada. Agora vamos para o uso positivo do binóculo e o uso positivo do espelho na vida espiritual. Vamos começar pelo binóculo na sua devida sequência também. Como é que nós usamos o binóculo na vida espiritual de forma correta? Nós, com o binóculo espiritual usado corretamente, nós temos um olhar além, um olhar de águia. Nós não enxergamos apenas um palmo diante do nariz, nós enxergamos horizontes diante de nós. Nós não enxergamos até certo ponto e de maneira embaçada, não. Nós temos uma visão privilegiada do distante. Nós conseguimos ter aquele olhar de soldado, aquele olhar de investigador, aquele olhar minucioso de perceber o perigo à frente, de perceber um precipício, de perceber armadilhas, de perceber que o inimigo está tramando algo contra nós. Nós conseguimos ter esse olhar profundo. Conseguimos também ter aquele olhar que ultrapassa fronteiras, aquele olhar que não para em muralhas, que não para em dificuldades, mas aquele olhar que enxerga distâncias absurdas. Enxergamos além das dificuldades, enxergamos além das muralhas. Além de Jericó existe uma terra prometida para nós, então nós temos esse olhar além. Olhar que planeja o futuro, que sonha com o futuro, olhar de esperança, um olhar que não se limita no agora, nas dificuldades que estão acontecendo agora, mas que vai além e que vê dias melhores pela frente e ainda o céu. Com o binóculo na vida espiritual usado de forma correta, nós também conseguimos enxergar o outro e as necessidades do outro. Se com o binóculo espiritual usado de forma incorreta nós ficamos presos aos erros dos outros, aos pecados dos outros, aos defeitos de caráter do outro, pelo contrário, quando nós usamos esse binóculo de forma correta, nós enxergamos a sua necessidade, nós enxergamos as suas dificuldades, nós enxergamos os seus problemas e temos aquele olhar de misericórdia, de querer ajudar. Também temos um olhar que valoriza o outro. Com o binóculo nós enxergamos os talentos do outro, os dons do outro, nós enxergamos as qualidades do outro e as valorizamos e valorizamos o outro. Usemos o binóculo de forma correta. Vamos para o uso positivo do espelho na vida espiritual. O espelho colocado diante de mim tem, obviamente, a capacidade de me refletir, de refletir a minha imagem. Se com o binóculo espiritual ajustado de forma incorreta, eu apenas vejo o erro dos outros, o defeito dos outros, com o espelho espiritual usado para o bem, eu consigo ver não os erros dos outros, mas eu consigo ver os meus erros. Eu consigo examinar a mim, vigiar a minha própria vida. Por quê? Porque ele reflete o que eu sou e aquilo que está em mim. E por isso que nós precisamos examinar a nós mesmos, em vez de ficar examinando a vida dos outros. Examinar os nossos erros, nos autocorrigir e nos vigiar. Precisamos sermos iguais a São Paulo. São Paulo disse assim: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ele não falou fulano é o primeiro, ele falou eu sou o primeiro, é eu que preciso me converter primeiro antes de todo mundo. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. É São Paulo dizendo, não fique olhando se fulano ou cicrano não está na fé ou está na fé. Olhe se você está na fé, olhe se você está de pé. 1 Coríntios 11:28, que cada um examine a vida do outro? Não. Examine a si mesmo. Como a oração do fariseu e do publicano. Nós podemos aprender isso daqui. Subiram 2 homens ao templo para orar. O primeiro, cheio de si, disse: Deus, graças eu te dou, porque eu não sou iguais a esses outros homens. Eu jejuo, eu pago o dízimo. Mas pelo contrário,
Quando subiu o publicano, ele disse: Pai, Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Ele não era como o fariseu que achava autossuficiente, mas ele olhava para o seu próprio pecado. Ele tinha esse espelho espiritual na vida dele. Então nós precisamos cuidar da nossa própria vida primeiro e não ficar focados no erro, no defeito, nos erros dos outros. Com o espelho espiritual ajustado para o bem, eu passo a cuidar de mim. Eu passo a me valorizar também. Porque tem muita gente, sim, que, como eu falei, usa o espelho para se vangloriar, para se idolatrar. Mas nós também precisamos usar no devido equilíbrio o espelho para nos valorizar. Para não dizer: eu sou um Zé Ninguém, eu não valo nada, eu nasci para morrer mesmo, eu nasci para perder. Não, eu preciso ter um espelho espiritual para olhar para mim e para ver que eu sou imagem de Deus, que eu sou uma criatura amada por Deus. E por isso eu preciso cuidar. A palavra diz que nós somos templo do Espírito, então precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa própria vida. Com o espelho espiritual usado para o bem também, eu olho por esse retrovisor para o que passou, mas eu não fico preso a ele de forma negativa. Eu olho para esse retrovisor e valorizo a minha história. Agradeço a Deus pelo que eu venci, pelo que eu passei, porque eu passo a ver o que passou de forma positiva. Então, galera, essa é a mensagem que eu deixo para você nesse vídeo. E antes de terminar, eu vou fazer uma breve observação. O binóculo, ele pega aquilo que está distante e traz para si. Concorda comigo, sim ou não? O espelho, ele reflete aquilo que está diante dele, ou seja, ele reflete. Com isso eu quero dizer para você: você é um binóculo que traz tudo para si, absorve somente para si, ou você é um espelho que reflete, que compartilha para além. Também quero deixar para você que todos nós somos imagem de Deus. Somos o reflexo de Deus nessa terra. Então, escolha refletir Jesus. Escolha refletir o bem. Escolha refletir as coisas do céu. Deus te abençoe. Que Jesus guarde a sua vida e te ilumine. Até breve, em nome de Jesus.